mas vamos dar início ao nosso estudo, né? A palavra que eu postei lá está escrito lerá. Eu sei que essa palavra é um pouco diferente, né? Mas ele diz assim: vá por ti. Olha aí que ele está falando: vá por ti. Escape pela tua vida. Faça por ti mesmo, né? Vá por ti. Então, abra a vossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos fazer a nossa leitura do versículo 1 ao verso 7. Gênesis, capítulo de número 12. O verso é do 1 ao 7. Os irmãos que encontraram, possa ler para nós. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu lhe mandarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhes tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filhos de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e viram a terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amém. Olha, amados, só nessa leitura, se você fosse parar para pensar, ou se você fosse parar para tirar você tiraria daí várias ministrações, principalmente para nós mesmos, não é isso? Porque o tema do nosso estudo, ele é vá por ti. Imagina que ele disse: Abraão, quando ele saiu da sua terra, ele foi com Ló, seu sobrinho, certo? Ele foi com os bens adquiridos. Qual era a outra coisa que Abraão levou consigo? Foi Ló, que a Bíblia diz, foi Ló. Foi? Isso, sua mulher. E qual foi a outra coisa que Abraão levou com ele? Agora nessa leitura que nós acabamos de fazer. Então, amados, ele diz que Abraão comprou as almas, não foi isso? Almas ou escravos, ele saiu com essas pessoas junto a eles. Para qual terra Abraão foi? Aí eu digo para vocês, quem foi que comprou as nossas almas? Com sangue? Jesus. E para onde ele está predestinado a levar o seu povo que ele comprou? Para onde? Uma terra prometida, não é isso? Então só daí, se você ler esses versículos, você vai ter muito entendimento a respeito de que o que Deus está querendo falar para você, porque você é uma pessoa comprada, não pelo dinheiro, não é isso que a Bíblia diz, não é por ouro nem por prata, mas é pelo sangue do Cordeiro. Então Abraão, naquele momento, ele saiu daquele lugar para uma terra que Deus assim tinha prometido a ele, levou pessoas que ele comprou.
Então essas pessoas já fariam parte da trajetória de Abraão. Então eu creio que todos nós entendemos aqui um pouquinho do chamado de Abraão, não é isso? Abraão, sai da sua terra, vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Mas vamos lá, olha o que diz aqui. Quando o Eterno chamou Abraão, ele prometeu a dar a Abraão toda a terra que lhe mostrou. Darei a ti a sua descendência para sempre. Gênesis 13, 15. Olhe lá. Gênesis 13, 15. Ele diz assim: toda a terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Imagine, toda a terra que você vê. E se Abraão tivesse um celular naquela época? Ele viria só aquele pedaço de terra ou ele veria muito mais terra? Imagine se você leva essa palavra para o sentido literal. Então aqui, se Deus me falou aonde eu colocar a planta dos meus pés, o que é que eu vou me apressar a fazer? Eu vou sair por aí, pegar todas as minhas economias que eu tenho e vou sair viajando por todos esses lugares. Aí eu piso lá e digo assim: essa terra o Senhor me prometeu, eu vou tomar posse dela. Quem dera que fosse assim, amado. Quem dera que fosse desse jeito. Até porque você vai entender uma coisa: a terra que Abraão repousou, ele criou um altar. Ele não só passou por aquela terra, ele chegava na terra e levantava um altar de adoração ao Eterno. Então, naquele tempo, para você fazer um altar levava tempo. Você tinha que chegar, arrumar, organizar, porque ele estava andando como um nômade. Sentar os seus animais a descansar, encontrar um lugar para cada um dos seus animais, do seu rebanho. Ele tinha que fazer o quê? Armar tenda para cada família que iria ficar com ele, que estava com ele. Ele tinha que caçar lenha, ele tinha que fazer fogo, ele tinha que ir atrás de lugar onde tinha poço, ele tinha que cavar poço, porque a água que eles carregavam de uma certa maneira ia acabar. Então tinha um trabalho muito grande. Não era hoje ele chegar aqui no Bengui, procurar uma casa ali para alugar, já tem luz, já tem água, né? E tem lugares que você já tem tudo dentro da casa, geladeira, fogão, tem cama, tem tudo. É só você chegar lá, pagar o teu aluguel, você já está morando ali, já está tudo estabilizado. Não, naquele tempo dava muito trabalho ser nômade, né? E Abraão, ele fez justamente esse processo. Ele peregrinou por a terra que Deus tinha dito: eu vou te mostrar essa terra, e aonde eu te mostrar, eu te darei. Guarda essa promessa que o Senhor fez a Abraão aí, olha. E Abraão, sem saber quem era Deus e como isso aconteceria, Abraão não tinha intimidade como eu e você hoje. Intimidade não, né? Abraão não tinha o tempo de crente como eu e você, nós temos hoje. Deus chega com Abraão e se apresentar. Imagine um Deus que vai se apresentar a uma pessoa que está rodeado de outros deuses da sua região. Para tudo que era importante existia um Deus, uma entidade, uma imagem que era adorada. Imagine Abraão ouvir a voz de Deus e ele ter que discernir de quem é essa voz. Será que Abraão conseguiu discernir da primeira vez que era o Deus do céu? Para a gente ter uma pequena ideia, é como você dissesse a si mesmo: tem muitas pessoas aí que elas visitam várias igrejas quando estão com um problema, não é isso? E de repente aquela pessoa é agraciada com o quê? Com a bênção do Senhor Adonai, e ela recebe ou a solução do problema ou a cura daquela enfermidade. Ele vai saber aonde Deus operou na vida dele? Ele vai saber? Não vai saber de onde veio, não foi? Ah, mas todo mundo, imagine que essa pessoa entrou no terreiro, entrou numa igreja católica, entrou numa quadrangular, entrou numa universal, entrou na Deus é Fiel, entrou na Assembleia, imagine, só isso.
A pessoa não vai saber de onde veio. Aí o que é que ela vai dizer? Ele vai abraçar todas as religiões. Todas elas falam de Deus. Não é isso que o mundo está falando hoje em dia? E não sabe de onde veio. Abraão também estava nesse mesmo dilema. Já pensou você viver numa civilização que tem muita idolatria e de repente você ouvir a voz de um Deus e você tentar descobrir de onde veio essa voz? Ou simplesmente as pessoas estão recebendo a sua bênção e não sabem de onde veio nem como veio. Só sabe dizer, foi Deus, pronto, acabou. Não sabe se ela veio fazer uma campanha na consagração, não é isso? Foi na consagração, porque tem os irmãos que estão aqui pagando o preço, orando pelas nossas vidas. Aí você faz uma campanha na consagração, aí você diz, eu vou lá, é na consagração que Deus vai. Então você já começa a dizer, olha, a consagração, você já sai testificando, a consagração das 6 da manhã, Deus tem feito assim, 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 assim. Aí você o quê? Está edificando a fé de quem está trabalhando no processo, né? Assim é na oração do meio-dia. Assim é na sexta-feira, na quinta-feira. Você tem que saber, procurar entender o que você tem feito que tem agradado ao Senhor e também o que você tem feito que tem desagradado ao Senhor. Não adianta jogar na sorte não, amados. Nós não podemos jogar aleatoriamente assim, não, eu vou lá e vai acontecer. Não é assim. De uma certa maneira, nós temos que saber aonde nós estamos colocando a planta dos nossos pés. Nós não podemos agir como se nós não tivéssemos entendimento de nada. O único ser que pisa e que tem vida, que pisa em qualquer lugar, não está nem aí para nada, são os animais. Aonde você está, aonde Deus te colocou, tem um propósito, tem um significado, tem algo de Deus em relação a isso, ou a um lugar onde você está. Não pode ser tratado assim, aleatoriamente, como se fosse coisa do acaso. Demora muito quando a pessoa se desviar, ela vai dizer que foi a força do universo que... Mas os irmãos estão entendendo, né? A respeito de como Deus falou com Abraão e como que ele distinguiu que aquilo seria um Deus diferente de todos aqueles que estavam vivendo ali, aqueles deuses pagãos que estavam ali na sua civilização. Então é a mesma coisa que você dizer, aonde está Deus? Né? Tem muita gente por aí que está perdido ainda, que procura dizer, onde é que está Deus? Será que está lá na Deus é Fiel, está na Assembleia, está Universal, está na Quadrangular? Até? Aonde está Deus? Aonde está o Deus que vai mudar a minha vida? Está em todos esses lugares? Era para estar, né? Porque o nosso Deus ele é onipresente, era para estar. Mas o Senhor mesmo falou de Abraão, olha Abraão, você está ficando confuso, mas eu sei que existe na tua mente algo que está questionando. Sabe quando você passa a questionar uma coisa e você não acredita em tudo que está sendo falado? Não é isso? Imagine que passa alguns relatos, alguns historiadores, alguma Torá oral que diz assim, que o seu irmão trabalhava com deuses, com imagens, escultura, e para que ele quisesse alguma coisa, que ele desejasse, era só ele fazer uma oferenda, comprar aquela escultura e levar para a sua casa, e aquele Deus iria servir ele naquela situação. Imagine que você está vivendo numa terra que nós estamos quase que ficando meio que confuso. Aonde está Deus? Nós estamos praticamente com a nossa mente, em algum momento a gente passa a questionar isso, né? Por quê? Porque te deram essa liberdade de você questionar esse ponto. O lugar aonde você está, você já não tem mais a certeza. E o lugar aonde está passando por aí na sua vista, você também não tem mais certeza. E o que fazer? Muitas pessoas têm parado de ir à igreja e servindo dentro de casa. Muitas pessoas pararam de ir às igrejas e começaram a fazer oração em casa, fazer louvor em casa, assistir alguma ministração em casa, assistir louvor em casa, e parou
a comunhão na igreja, assim, que está parando a comunhão verdadeiramente na igreja. E cada um está tomando para si aquilo que entende que possa ser melhor para a sua vida. E o nome disso é chamado de confusão. Isso não é Deus, não, trabalhando, né? Não é Deus te separando para a sua casa, não é Deus te tirando do meio, não é Deus te afastando, não é Deus te separando para você fazer vamos dizer assim mesmo, te colocar em quarentena espiritual, para você se purificar do que está aí fora, né? Com todas essas informações que está passando por aí. Não, isso é você mesmo, que está tentando se isolar e cair na armadilha de Satanás. Não funciona desse jeito. Nosso Deus não funciona desse jeito. Mas vamos continuar para que a gente possa compreender mais sobre esse chamado de Abraão. E Abraão, sem saber quem era Deus e como isso aconteceria, né, ele decidiu acreditar na palavra do Eterno através da construção de um altar, sinalizando a tomada de posse daquela terra. Gênesis 12, 7. Nós já lemos isso, né? Adonai apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Então ele construiu um altar a Adonai que lhe apareceu, né? Até a sua morte, toda aquela região não havia sido tomada por Abraão como sua possessão. Olha só. Comecem a pensar uma coisa aí. Imagine o que Deus está projetando na sua mente agora aqui, ó. Deus chama Abraão, correto? Deus disse: onde os teus olhos verem as terras que eu te mostrarei, eu te darei. Porém, em Atos 7:5, quer ver? Abre a sua Bíblia lá em Atos 7:5. Olha o que Deus vai falar. Atos capítulo de número 7, versículo de número 5. Olha o que Deus fala. Nela, Deus não lhe deu nenhuma. Não há uma contradição aí? Nós lemos ali no Gênesis 12, 7 que Deus daria a Abraão, não foi? A terra onde ele viesse a peregrinar. Só que nesse livro de Atos, capítulo de número 7, verso 5, ele diz: nela Deus não lhe deu nenhuma herança. Isso daqui foi um episódio em que Estevão estava falando diante dos líderes dos sacerdotes. Deus não lhe deu nenhuma herança. Então, que promessa é essa? Em algum momento da trajetória de Abraão, que os irmãos possam lembrar, viram Abraão construir uma cidade? Construir casa, construir uma cidade e edificar um templo a Adonai? Algum dos irmãos se lembram disso? Já viram isso na Bíblia? Não. Abraão foi chamado. Ele tinha casa, Abraão. Tinha uma estabilidade. Ele morava na casa do seu pai. E Deus diz assim, ó, sai dessa estabilidade, dessa situação que você se encontra e vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Só que Abraão não teve tempo de construir nada, nem de herdar nada aqui nessa terra. Então, como essa promessa foi válida para Abraão? Algum dos irmãos podem responder isso? Leide? Estou ouvindo? Bom, a obediência de Abraão é uma coisa inquestionável, né? Mas ele não recebeu nada nessa terra. Ele não tomou posse de nenhum pedaço de terra e construiu um legado para ele. Tanto é, quem era o filho de Abraão? O da promessa. Não é Ismael e não é os outros 5, 6 filhos que ele teve depois de Sara. Então, me diga aí, ele teve uma terra para ele plantar, para ele construir e para ele edificar, que Abraão deixou para ele, sim ou não? Também não. E a promessa era para quem? Era para Abraão e para quem?
Aí a gente já começa a ver que a descendência de Abraão também não toma posse da terra. Então lembra que eu falei, desculpa, que era para os irmãos projetarem o que Deus estava falando. Então, se ele chama uma pessoa, eu vou te abençoar, né, com uma terra que eu vou te mostrar. Mas você vive o tempo do seu chamado, você vive o trabalho do seu chamado, você vive o sacrifício do seu chamado, você vive até o último fôlego de vida que existe na sua carne, e depois você sai esse fôlego de vida e você não recebeu nada nessa terra. É isso? Interessante, pastor, que o trabalhar de Deus funciona desta maneira. Não só com Abraão, como também com Jeremias. Jeremias ficou a ponto de desistir do Senhor, porque ele teve muitas promessas e não alcançou. Não as alcançou, não é isso? Agora, você continuaria a servir a um Deus que te promete algo aos seus olhos se você não obter? Tem que continuar olhando para o alvo, senão desiste. Continuaria? Dá um questionamento que dá para entender, para colocar a nossa mente para pensar um pouco, não é isso? Então, quando nós depararmos com algum tipo de promessa sobre a nossa vida, não crie expectativa nessa terra. Não crie expectativa, não. Deus me prometeu que ia me dar a chave da minha casa, do meu carro, ia isso, aquilo outro, ia viajar pelo mundo todo, ia conhecer outros países. Deus te prometeu, mas ele não te garantiu que você iria receber essa promessa de acordo com o teu entendimento, de acordo com o que você compreende. Então, os irmãos, imaginem assim, o que Deus estava falando para Abraão? Porque hoje nós podemos ter esse questionamento, porque nós já vimos a vida dessas pessoas, não foi? Graças a Deus que a gente não nasceu no tempo de Abraão. Porque se nós tivéssemos nascido no tempo de Abraão, nós não estávamos reunidos aqui não, né? E Abraão viveu, e hoje a gente pode estudar a vida dele para identificar o que Deus estava querendo falar a nós, ou quer falar a nós, através da vida dessas pessoas que tiveram que viver sem ter uma campanha do lenço ungido, sem ter um monte, sem ter profetas por aí, que, como eu falei, né, ele pesquisa o profeta em várias outras congregações, ou seja, Abraão não tinha nada disso. Abraão ouviu uma voz, e não era todo o tempo, não era toda semana, não era todo mês, ele ouviu uma voz, e ele ouvia raramente, e ele acreditou naquela voz. Né? E aí parece que a nossa fé é tão fraca que se a igreja, nosso Deus é fiel, você fizer uma campanha e naquela semana a igreja não abriu, parece que o membro se perde em tudo. Corre atrás logo de outros profetas. O Senhor vai me responder por outro, né? Não é isso? Ele não senta em casa, ele não fica refletindo na palavra do Senhor, ele não consegue ter um momento de reflexão, um momento para deixar a sua mente descansando. Tem que estar na engrenagem, tem que estar girando, a engrenagem desta terra tem que estar girando. Se não girar, se uma hora essa engrenagem parar, parece que desestabiliza tudo. Porque às vezes você está acostumado a estar dentro de uma igreja, né? Servindo, imagine você está servindo aqui na Deus é Fiel e um dia Deus te tira daqui e te leva para um outro lugar, não tem igreja de lugar nenhum, você vai dizer, eu vou esfriar na fé, acabou a minha fé com Deus, terminou para mim, eu não sei viver sem as igrejas. Como é que pode uma coisa dessa? E você vai ver que a maioria dos homens que tiveram o chamado de Deus não estavam debaixo de um templo. Não existe outra contradição com relação ao que nós começamos a falar a respeito da questão das pessoas começarem a adquirir um certo tipo de entendimento, de começar a se isolar na sua casa e sair das igrejas? Mas o que Deus está querendo falar então? Quando ele fala a Abraão sobre uma promessa.
Só que Abraão vive, Abraão planta, Abraão viaja, Abraão faz tudo o que tem que fazer nessa terra e mesmo assim não toma posse daquilo que foi lhe dito. O que Deus está querendo passar para o seu povo? Atos, né? Eu li aqui só um pedaço do trecho do livro de Atos, do capítulo 7, do verso 5, que ele diz: nela, Deus não lhe deu nenhuma herança, nem ao menos um espaço de nem mesmo o espaço de um pé. O que é o espaço de um pé? Se a pessoa calçar 35, já é pequeno. Se calçar 45, já o pedaço da terra já é um pouco maior. Então, todavia, prometeu que lhe daria a terra como herança. Olha, nós não estamos falando aleatoriamente, isso está lá em Atos 7:5. Né? Todavia, prometeu-lhe daria a terra como herança, e mesmo depois de ele e sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Olha, note que Abraão peregrinou por terras estranhas até o fim de sua vida. E o que parece é que isso foi uma promessa que não se cumpriu. Certo, né? Não. O que o Eterno diz é: a terra que te mostrarei. Desde então, Adonai já vinha mostrando e orientando o seu povo através da vida de Abraão. Vós sois peregrino nesta terra. Atos, lá mesmo em Atos 7:6, ele disse assim, ó. Tá lá, a Bíblia está aberta aí, não tá? Sim. Atos 7:6. E Deus lhe falou desta forma: teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira. Se nós lermos a Bíblia com mais atenção, Deus já está falando o que vai acontecer. Ele já deu, lembra que ele já deu a carta para Abraão. Eu vou te mostrar, mas você e a sua descendência serão peregrinos nesta terra. Se Abraão fosse ou é inteligente o suficiente, ele já ia entender. Bom, o Senhor me mostrou, de uma certa maneira, eu vou estar apenas peregrinando sobre a face desta terra. Eu vou fazer somente a minha parte, não é isso? A face dessa terra eu serei um peregrino. E a gente vai entender mais. E serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos. Abraão começou a trazer o céu para esta terra, como orou o nosso Senhor. Mateus 6:10. Olha lá em Mateus 6:10, que Deus ele vai dizer. Mateus 6:10. Olha o que ele diz. Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como é no céu. Deus ele pediu para Abraão construir alguma coisa? Olha as palavras de Jesus. Ele estava dizendo, desde o princípio da vida de Abraão, Deus estava dizendo: olha, eu quero trazer as coisas do céu para essa terra. Porque essa terra foi construída para o povo do Senhor. Ninguém vai para o céu. Né? Não existe esse negócio de você subir e morar lá no céu com o teu Deus, não. Então preste atenção no que Deus estava mostrando para Abraão. Lembra que ele falou? Eu vou te mostrar esta terra, mas nela você será peregrino. Não foi isso? E Jesus ele passou a dizer assim mesmo: olha, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feito a tua vontade aqui nessa terra como é aí no céu. Olha o que ele fala para Moisés: Moisés, tem de cuidado a fazer tudo quanto eu vou te mostrar, porque o que eu vou te mostrar para que você faça aí nessa terra é sombra do que já existe aí no céu. Então a gente já sabe que o Senhor disse assim: olha, o meu reino, ele é espiritual. Essa carne vai morrer e apodrecer. Existe uma terra preparada para o povo do Senhor.
Essa terra que você nasceu é uma terra de preparação para você ir para ela. Uma hora Deus vai limpar essa terra, purificar essa terra, e Ele vai fazer com que os seus servos, seus filhos, habitem nessa terra. Ninguém vai para o céu. Essa terra foi prometida para Abraão. A terra que eu vou te mostrar, né? Por isso que ele não deu nada para Abraão, porque não era essa terra que era prometida para Abraão, né? Não foi, não é isso? Não é essa terra que era prometida para Abraão. Então Abraão entendeu, Jesus, através da sua vida, estava querendo nos mostrar de que nada vale essa carne, né? E tudo que está aqui é passageiro. E se você se atrapalhar com as coisas deste mundo, você não herdará o que está prometido. Porque a Bíblia mesmo vai dizer que as pessoas herdarão. Olha só, você vai ter a sua recompensa. Se você decidir largar Deus e correr atrás de construir algo aqui nessa terra, você vai ser abençoado, você não vai ser amaldiçoado por você estar largando Deus. O simples fato de que você vai colher tudo aquilo que você plantou. Se você plantou coisas boas, com certeza você vai colher coisas boas. Mas lembre-se de uma coisa, a sua recompensa já foi dada aqui nessa terra. Você não receberá mais nada. Mesmo que você tenha sido uma pessoa caridosa, doado cesta básica, levado os doentes aos hospitais, feito tudo isso, obras que não salvam. Não é isso que Paulo falou? A salvação não vem por essas obras? Então olha só o que Deus estava nos falando a respeito disso, né? Jesus já falou aqui, ó, na sua oração, essa oração de Jesus tem muito significado. Por isso que quando diz, venha o teu reino, é você mesmo trazendo essa oração para dentro da sua casa. Eu quero trazer um pouco do que é aí do céu, uma família aqui para dentro da minha casa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim como é aí, a harmonia que perdura aí do lado do Deus Todo-Poderoso, pode perdurar dentro da minha casa. Não completamente, claro, mas a sombra do que existe lá pode ser a sua casa. Imagine que a santidade, de todas as santidades, do templo que foi dado a Moisés, era uma sombra, não é isso? Era apenas uma sombra. Imagine se você começar a pedir essa sombra para a sua família, para a sua casa, para o seu lar, trazer o reino para cá. Começar a trazer o reino através da sua vida. Mas vamos lá. Em meio aos caos que estava instaurado nas civilizações, a única esperança de Abraão era construir ambientes onde ele poderia invocar o Eterno para estar com ele, através da construção, né, de altares. Nós sabemos de 4 altares que foram construídos por Abraão. O primeiro foi um altar em Siquém, né? Isso está lá em Gênesis. Isso daqui eu vou falar rápido, mas nós temos 4 altares significativos que Abraão levantou. O altar de Siquém, ele disse assim, darei esta terra à sua descendência. Isso está lá em Gênesis 6, 7. O altar em Betel, altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Isso está lá em Gênesis 12, 8. O altar em Hebron, construiu mais um altar ao Senhor, ou seja, ele alicerçou, Gênesis 13, 18. E o outro altar foi em Moriá. Quando chegaram ao lugar em que Deus havia indicado ao seu filho, né? Conhece essa história de Isaac ser apresentado no altar, né? Nós conhecemos, né? Esse foi um dos altares que Deus... Imagine que existe não. Aqui nós vemos 4 tipos de altares, né? Esse altar aqui é um altar de sacrifício, né? É um altar onde você faz para o teu Deus, que você deposita nele, aquilo que te custa alguma coisa. Porque nós não podemos chegar na casa do Senhor e não apresentar nada a Ele. Lembra que Davi, no tempo em que as pragas pegou as cidades, que assolou
por conta que ele tinha feito um censo. E ele, como forma de querer aplacar a ira de Deus, não aplacar não, né? Tentar convencer Deus para parar com a praga. Ele foi justamente nessa ira e ele disse para o dono: olha, eu quero comprar. Só que o dono olhou e soube por qual motivo o rei queria comprar. Ele associou as duas coisas. Primeiro, a terra é para um rei bom, que lutou e edificou e construiu e restaurou e levantou a nação de Israel. Tu acha que se o rei for à tua casa, você não seria grato a ele? Porque antes você vivia oprimido, não é isso? Israel vivia sendo massacrado pelos seus inimigos. Agora Israel massacra os seus inimigos. Isso tudo por conta de um rei chamado Davi. Aí esse rei resolve ir na tua casa. Imagine se o rei Davi hoje, aqui nesse lugar aqui, no Bengui. Ele vai na sua casa, vê toda a situação que você está vivendo, diz assim: eu vou entrar nessa guerra com você. O Senhor sempre me dá vitória mesmo, Ele é comigo. E nós vamos ser vitoriosos. E de repente, Davi passa ali um mês a 3 meses na sua casa e a tua casa muda do dia para a noite. Tudo, todos os sentidos, espiritual, financeiramente, o seu casamento, os seus filhos, muda tudo. Aí um dia o rei volta e tenta dizer a si mesmo: sabe aquele terreno que você tem? Você negaria ou você daria para ele? Como forma de gratidão, de uma certa maneira você iria ajudar, porque a sua vida já não é mais a mesma. E justamente esse senhor falou para o rei: olha, não tem por que eu vender para o Senhor. Aí ele disse: está aqui a terra, pega, é sua. Se fosse no tempo de hoje, os pastores de hoje: não, me dá logo aí. É de Deus, manda aí para mim. Mas Davi olhou e disse assim mesmo: olha, eu não vou oferecer ao meu Deus nada que não me custe alguma coisa. O homem estava dando a terra para ele. Ele diz: não, eu quero o valor dela, eu vou pagar por ela. Eu tenho nesse altar que Deus ele pede para nós, é o altar de sacrifício. É um altar de que nós oferecemos aquilo que nos custe alguma coisa, de fato, ao custar alguma coisa. Não é você queimar o seu carro na fogueira santa, tá? É algo que te custe alguma coisa, né? Ao Senhor. Que hoje você abrir mão das coisas do mundo para servir ao Senhor, isso já é um sacrifício, né? Você abrir mão das suas vontades, dos seus prazeres, dos seus sonhos. Porque se você associar abrir mão dos seus sonhos com a vida que Abraão levou, isso seria obrigação nossa abrir mão dos nossos sonhos. Seria obrigação nossa abrir mão dos nossos sonhos e passar a fazer e realizar os sonhos de nosso, para realizar os sonhos e os desejos de nosso. Ah, mas amados, isso daí não é uma coisa que eu faço. Não tem cabimento isso para mim. Olha só, tem coisas na nossa vida que está bem parecido com a vida de Ana, né? Vocês já começaram a saber, a associar aí o que Deus está trazendo com relação à vida de Ana. Por quê? Porque Ana ia ao templo, sacrificava e pedia algo para ela, não é isso? Um dia que ela entendeu que Deus estava querendo algo da parte dela, imagine, você pode conjecturar e dizer que Ana disse, já não tinha mais o que fazer. Já tinha orado, jejuado, clamado, chorado, já tinha feito todo tipo de sacrifício. Aí disse assim, imagine ela nos seus últimos recursos: olha, Senhor, eu só quero ter um filho para deixar essa humilhação de lado. Se o Senhor me der, eu te dou. Pronto. Mas chega um tempo da vida do ser humano que ele não alcança a mansa dele, que ele começa a falar assim com Deus, né? Ele já começa a se desligar dos seus sonhos, já começa a se desligar automaticamente, e ele vai sendo desligado desses desejos, vai perdendo a vontade. Aí Deus diz: amém, graças a Deus que você está perdendo a vontade. Porque não era para você mesmo. Eu estou precisando de alguém, né? Eu estou precisando, só que eu te pedi, você não me deu. Então eu criei um ambiente para você deixar de desejar isso, né?
É que nem você adquirir um pedaço de terra e você querer construir alguma coisa e Deus tira todos os recursos. Você se desanima com aquilo. Não é isso? Aí você vai lá e diz assim mesmo, não, o que Deus quiser que faça, vai fazer naquele lugar. Não é isso? A gente não fala assim? Já não é mais a nossa casa, já não é mais o nosso sítio, já não é mais, não. Agora é o que Deus quiser que faça lá, vai ser feito. Já está começando a perder o desejo do seu sonho, não está? Porque Deus fechou todas as portas. Não houve nenhum tipo de sinal para você construir aquilo. Isso que eu dou esse exemplo de uma terra, mas é da nossa vida, né? É da nossa vida, associando os nossos sonhos, os nossos desejos. Mas vamos continuar, não sei. Apesar de Abraão ter vivido na terra de estrangeiro, ele fez um estrangeiro, né, na sua passagem nesta terra, mostrando que nossa verdadeira pátria não está aqui. Filipenses 3:20. O que ele diz lá? Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Está vendo aí? Olha só. No entanto, a nossa cidadania é dos céus. A nossa cidadania. O que é cidadania, Marcos? Cidadania, né? Quando alguém pergunta para você que você vai lá preencher a documentação, seja no cartório, alguma coisa mais importante, lá tem um campinho, né, que você tem que preencher. O que você é? Paraense, Papaxibé? Você é um paraense, Papaxibé, que nasceu nos Estados Unidos? Não, né? A gente dá tudo ali da onde você é, até o interior que você nasceu, a cidade, a capital, e depois dá o país onde você é a origem, né? Então, ele já está dizendo assim mesmo, olha, se a sua identidade, lá, o seu RG, está descrito que você é lá de Cametá, que você é de Vigia, né? De onde você for. O que acontece? Você pode pegar que você não é desses lugares, né? Você não faz parte desse lugar. Você já começa a tirar da sua cabecinha que você, quando você, de onde é que você é? Você sou do céu. Não sou do Cametá, não sou de Vigia, não sou de Colares, não sou de Abaetetuba, não sou de nenhum desses lugares. Não sou de Belém, não sou do Bengui, né? Eu sou cidadão dos céus. Se comportar como um cidadão do céu, porque se você for, eles dão à pessoa a característica do lugar, não é isso? Então, se a gente não mostra que a nossa cidadania é do céu, as pessoas não vão olhar para ti e vão dizer, lá vem um crente do céu. Não é isso? Você não vai conseguir ler em você a carta que Paulo fala. Não vai, né? Não vai mesmo, amado. E não é uma carta de aparência. Não associe isso a uma carta de aparência. O que é uma carta de aparência? É que você viu a primeira vez o irmão, você já diz para ele, olha, esse irmão está desviado. É a primeira vez que você vê ele, esse irmão não é crente. Aí você olha para o outro irmão que está vestido de afoga-galo, afogando os calcanhar dele, afogando os tornozelos dele, aqui os cotovelos. Esse daí é crente. Não é isso que é a carta de aparência? É. Então, não é essa carta que Paulo está falando. Por isso que Jesus não falou de lá dos altos céus, não foi? Jesus, ele desceu para se mostrar quem ele era de verdade. Então, você precisa, pelo menos, dar um segundo passo, além desse da aparência, para você passar, ou você respeitar ou desrespeitar aquela pessoa. Dizer para ela, dizer assim mesmo, olha, eu tinha uma pequena vislumbre do que você seria, de como seria a sua personalidade, mas depois que eu te conheci de verdade, eu vi que você não é realmente aquilo que você aparenta mostrar ser. Então não é essa carta de aparência que nós estamos falando, amém? Quando as pessoas começarem a te distinguir como um cametaense ou como um cidadão do céu, né? Amém? Bora lá. Cidadania, não foi? Filipenses 3:20. E de onde guardamos as grandes expectativas do Salvador. Olha, qual é a maior expectativa de nosso Senhor?
para nossas vidas? Pois é, né? Essa não é só sua. Em primeiro, Jesus tem uma expectativa maior do que a sua sobre a sua vida, né? Ele torce até hoje para que cada um de nós venhamos alcançar essa promessa. Imagine, ele está lá dos altos céus, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e não pode fazer mais nada, né? Ele só está preparando. A única pessoa que pode fazer é o Espírito Santo, né? Aqui nessa terra. Ele não pode fazer mais nada. Ele só está ali torcendo, ainda está na torcida. Tomara que o irmão lá alcance a salvação. Tomara que o meu filho alcance a salvação. Assim como Abraão, outros heróis, né, na Bíblia viveram como estrangeiros neste mundo, mas pela fé, crendo em uma promessa feita pelo nosso Salvador, na esperança de herdar o que foi prometido. Hebreus 11:13, né? Hebreus 11:13, ele diz: todos estes morreram na fé, sem ter recebido a promessa. Olha aí, os heróis da fé. Você é um herói da fé? O herói da fé não é salvar um cachorrinho na árvore, não é salvar um gatinho lá que está no coqueiro, né, preso lá, não. Olha, o irmão é herói da... Não, herói da fé, um dos requisitos do herói da fé é não receber fama, reconhecimento e nem receber nada nessa terra. Se você não está recebendo nada, você está se encaixando nesse processo de herói da fé, né? Olha o que ele diz, Hebreus 11:13, todos estes morreram na fé. Olha, nós estamos acostumados a ouvir aquela expressão, e o justo ele viverá pela fé. Esse daqui já não é mais viver. O que ele diz aqui? Morrer na fé. É isso? Então, se associar as três questões, os dois versículos, vai dizer, tu tem que viver e morrer nessa fé, né? Viver, porque a gente se prepara só para viver. E na vida existe bênção, existe alegria, existe festa, só isso. Lembra que a gente falou da outra vez? Está na casa do luto? Então, se a gente começar a se relacionar também com a morte, nós vamos viver o processo de apóstolo Paulo. O que foi que Paulo falou nos seus últimos dias? De morrer para ele era lucro, né? Uma das coisas que ele falou. Né? Isso. Viver a Cristo, morrer seria lucro. Porque está vivendo pela fé. Isso. E a outra coisa que ele falou também seria... Qual, Jackson? Também, tá vendo? Eu vivi uma vida com fé e já sei o que está me preparado. Imagine você dizer assim mesmo para o médico, não quero um outro coração. Eu sei o que está me preparado para a minha vida. Não quero pegar, né, não quero estar no lugar do Faustão. O Faustão está lá, tem que estar até hoje, parece, daqui uns 5 anos ele parece um robô, não tem mais nada no coração dele, no corpo dele que seja natural. É tudo de outras pessoas ou mecanizado. Esse daí não quer morrer, não é? Imagine, mas para chegar num nível como esse, tem que ralar bastante o joelho, não é? Tem que ralar bastante o joelho. Imagine você dizer assim mesmo para o médico, olha, não quero mais esse rim, eu não quero mais esse coração, não quero transplante de nada, o que está me preparado é isso que eu quero para a minha vida. O que Deus preparou, o que eu vivi, a minha vida que eu vivi, não me deixa querer ficar nessa terra. Imagine se chega um médico lá, chega um advogado com Paulo e diz assim mesmo, olha Paulo, eu sei que você está com uma pneumonia, eu sei que tu está com uma bronquite aí, que tu está vivendo nesse quadradinho aí apertado, úmido, tu está todo doente, mas eu sou teu advogado, vou te tirar daí, vou te levar para o médico. Eu disse, o quê, rapaz? Para me viver sofrendo de novo lá fora? Não quero não. O que está me preparado para a minha vida, o que já foi me revelado nesse cantinho que você não quer estar, nesse deserto que você quer sair, nessa opressão que você está vivendo, Deus me revelou tanta coisa, me mostrou o terceiro céu e você está dizendo que você quer me levar lá para o mundo para me sofrer de novo? Não, deixa eu aqui quietinho. Eu sei que já está me preparado, o tempo da minha partida já está preparado, né? Um homem que vive e morre na certeza dessa promessa, né?
E a gente está preparado para isso? Não. É por isso que a gente tem que realmente ralar um pouco mais a camisa. Nós temos que ralar um pouco mais o joelho, né? E não podemos nos atentar apenas no pavor do castigo da volta de Cristo, mas na promessa de uma vida ao lado de Cristo, né? Por isso que tem muita gente questionando hoje, diz assim mesmo, Jesus está voltando. Aí a outra pessoa vai lá e pula de lá e diz assim mesmo, já me falaram isso, olha, não era nem nascido. Ah, mas por quê? Porque quando fala que Jesus está voltando, vai cair fogo do céu, vai haver morte, vai haver praga, vai haver isso, vai haver aquilo outro. Bom, a pessoa só ministra barra pesada para o outro lá, né? Mas ele não sente o amor, ele sente medo. Ele não sente amor pelo seu Senhor. Ele vai sentir medo, ele vai sentir pavor. E não é isso que Deus está querendo de nós. Que o amor, o que é que ele põe fora? O amor, ele tira o medo, não tira o medo. A Bíblia diz que o amor, ele põe fora todo medo. Então, se eu estou transmitindo medo para o irmão, você está anulando o amor. Não seria isso? Porque às vezes nós chegamos assim e já queremos, vamos dizer aquela expressão, já dá de 2 pés no peito da alma que está lá no mundo. Está morrendo, volta para Cristo, e tu vai ser salvo, pronto, acabou. Senão tu vai para o fogo do inferno. Chega logo de carrão de cena com o irmão. Aí o irmão já está no desespero, já não quer morrer, muito menos ir para o inferno. O que eu posso fazer? Aceitar Jesus? Então, dobra o teu joelho aí, rapidinho. Aí você vai ver o irmão dobrando o joelho hoje, amanhã, com 15 dias, o irmão já está pensando em outras coisas, né? O irmão só aceitou Jesus por medo, mas não por amor. Mas esse medo também faz sentido, pastor. O medo do inferno faz sentido. Tem muitos vindo para a presença do Senhor com medo do inferno. Faz sentido. Porque se você for analisar, quem quer ir para o inferno? Ninguém. Aí você tem que, além de aceitar a Cristo, viver uma vida reta com Cristo, né? Com medo de ir para onde? Para o inferno. Faz sentido. Né? Quando nós éramos mais novos, nós tínhamos medo do capeta, não tínhamos? Sim. Hoje você tem medo do capeta? Não. Mas tem medo do inferno. Por... Por que eu falei isso? Porque o mundo, aos poucos, está removendo esse bicho papão. Aos poucos o mundo está removendo, demora muito, ninguém vai ter. O inferno é aqui nessa terra, a expressão já utiliza aqui. Já estão começando a usar, tirando todo o medo. Então, essa ministração já não vai ter mais embasamento mais daqui lá com o tempo. Porque o amor supera todas as coisas. Porque quando você traz o amor, você começa a quebrar muitas barreiras, porque você vai começar a abrir a visão de uma pessoa que automaticamente ela vai se aproximar de Cristo, e Cristo que vai revelando para ela o verdadeiro céu. Não somos nós. Porque se nós temos tanta propriedade de falar do inferno, não sabemos falar do céu, né? É muito difícil a gente falar do céu. A gente fala muito do inferno. Então a gente não sabe o que significa verdadeiramente o que Deus está nos preparando, e nem sabemos passar para outra pessoa o que Deus está preparando. A gente só sabe que tem um céu. E a gente sabe que agora que a gente nem vai mais para o céu. Agora a gente sabe que a gente vai ficar aqui, Deus vai transformar essa terra para te dar como herança. Aí falou para Abraão, né? Ele vai transformar essa terra aqui para te dar como herança. Então já tira que essa terra não é um inferno, né? Então, em vez de nós ficarmos enfatizando tanto esse pavor, nós podemos aqui, João 14:1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não é isso? Então ele diz em 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar um lugar. O 3, e se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele falou aonde eu estiver, ele não falou no céu, né? Aonde eu estiver, eu vou preparar um lugar. Então ele está dizendo, a minha comida, quando ele fala com as pessoas, com aquela multidão que questionaram, vocês vão comer do meu corpo e beber do meu sangue, o povo estava pensando que seria coisas materiais, né? A minha comida, o meu pão não é desse terreno, é espiritual. Entende?
Então, a promessa de Deus para a nossa vida seria nós agarrarmos nessa promessa de alguém que foi feito. Essa promessa foi feita a Abraão, né? Essa promessa foi feita aos heróis da fé, muitos outros. Então, eles se agarraram numa promessa feita para que eles pudessem herdar uma terra prometida. Eles se agarraram nessa promessa. Então, se nós, outra hora, estávamos agarrados no medo, vamos começar a largar a mão do medo e começar a agarrar na promessa, de verdade. Porque esses heróis da Bíblia, a Bíblia diz que eles se agarraram na promessa que Deus fez a eles. E Jesus, com todo o poder, com toda a sua autoridade, ele falou assim, né, no 3, se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Desta forma, não criaremos expectativas que afligem o nosso coração, mas descansaremos na promessa do Eterno. Salmos de número 16, verso 9, para a gente ir rápido para terminar. Essa é a razão da alegria que trago no meu coração. E, no íntimo, exulto de prazer, e assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte. Olha o que ele fala. Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. É isso? Isso tudo foi o nosso Senhor Jesus que falou. O salmista provou desta maravilha e descreveu para nós. Salmos de número 16, o verso 10, verso 11, fala, ele está nos falando a respeito de tu me fizestes conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Imagine, foi a mesma coisa que Paulo sentiu. A presença de Deus, olha só, mano, ao ponto de nós sentirmos a presença do Senhor. Eu não estou dizendo diariamente, eu estou dizendo nos últimos momentos da nossa vida. A gente vai sentir uma presença tão maravilhosa que poderemos nós, dependendo da pessoa e como é que ela estiver na fé, vai falar aquilo que Paulo falou. Eu combati um bom combate, guardei a fé. Eu vivi, como ele disse, né? O justo viverá pela fé. Eu guardei a fé. A fé não é uma fé de... Já deu? Já tem 10 minutos? Não é uma fé de você dizer assim mesmo, eu acredito que o irmão vai ressuscitar. Não, foi a fé de acreditar numa promessa e não se desviar dela. É isso que é viver pela fé. Amém?